Então, gente, vamos começar com um vídeo bem importante, bem interessante, especialmente se tu é brasileiro, morando num país diferente, ou se tu for argentino, colombiano, sei lá, da Alemanha, seja que for, e tu estiver pensando morar aqui no Brasil, né? Ou tu estiver pensando morar num outro país se tu for brasileiro, né? Eu quero compartilhar algumas dicas sobre como tem sido para mim a experiência de ter momentos de solidão, como é que era a minha solidão no meu país, né? Como é que foi chegar aqui no Brasil e me adaptar de certa maneira com esses momentos de solidão, que mesmo estando na Colômbia eu poderia ter, né? Mas eu acredito que quando nós moramos num país diferente, a solidão bate de uma maneira particular, né? Então, gente, eu tô vendo o setup, né? Tipo, a mistura cultural tá engraçada que eu tô com a que eu tô, né? Tipo, eu tô falando em português, eu tô com uma camisa do Junior Barranquilla, né? Que é o meu time do coração, né? E tá gelado. O Junior Barranquilla é um time que joga numa cidade muito quente, 35 graus, geralmente. Então, pra mim é engraçado ver uma camisa do Junior Barranquilla com um moletom pra mim mesmo, né? Porque geralmente eu sempre vi camisas do Junior Barranquilla, sempre sem moletom, né? Mesmo eles jogando em cidades mais frias, né? Eles já jogaram aqui em Porto Alegre e tal, mas sempre, bom, manga comprida, mas tipo, moletom, tô achando meio estranho, mas tudo bem. Eu tô com um chimarrãozinho aqui porque, nossa, tá geladaço assim. Então, se eu parar tipo, as minhas ideias de tempos em tempos, relevem, galera. Mas vamos lá, vamos cortar ali a introdução. Gente, eu tô vendo que vocês estão apoiando bastante os vídeos. Quero agradecer vocês pelo feedback. Já tem pessoas que têm me escrito alguns comentários, tem ali as joinhas e tal. Então eu agradeço pela parceria e, bom, o mais importante é ter este espaço pra gente se sentir à vontade, pra eu melhorar meu português, como eu expliquei nos primeiros vídeos, mas também pra, de repente, compartilhar algumas das experiências ou perrengues que a gente pode chegar a ter caso a gente for morar num país diferente ou na vida mesmo, sendo os casos se vocês nunca têm saído do Brasil ou do país onde vocês estão morando. Eu acredito que essas dicas também, ou essas experiências que eu vou compartilhar com vocês, vão ser interessantes também, tá? Então, bora, vamos. Então, como é que é a minha solidão, ou os meus momentos de solitude, também vamos falar sobre os dois conceitos. Um domingo, porque eu tô gravando esse vídeo um domingo. Perfeito. Porque ou melhor, eu falei perfeito porque domingo geralmente tende a ser um dia mais de saudade, mais de ficar em casa. Ou pelo menos pra mim, assim, parece que é um dia mais de ficar em casa, de ser um dia mais reflexivo, de já estar pensando, nossa, amanhã eu tenho que acordar muito cedo pra ir pro trabalho. Na minha época que eu trabalhava eu trabalhava presencial, daí eu já pensava, tá, tenho que pegar o ônibus e tal. Então ali tu já começa a fazer um exercício mental de, nossa, como é que vai ser a minha semana? Será que vai dar tudo certo? E tal. E caso tu tiver alguma apresentação, alguma coisa do teu trabalho, a gente já começa a criar muitas teorias positivas e negativas. Na minha experiência, mais negativas do que positivas, porque eu já começo, meu Deus, tenho que cuidar disso não acontecer, eu sei que, olha só as consequências, né, os cabelinhos brancos do cara, né. Mas enfim, o que eu fazia na Colômbia, especialmente dia domingo, para lidar com a minha solidão e solitude, né? Bom, claro, eu estudava na faculdade, então quando eu tava na faculdade meio que essa sensação não rolava muito porque eu tava cheio de tarefas pra fazer, de coisas que eu tinha que entregar e tal, então era meio complicado e diferente, né? Mas quando eu me senti um pouquinho sozinho e tal,
Eu ligava pros meus primos, né? Que eu tinha uns primos que, nossa, tipo, meus brothers, né? Como a gente diz em espanhol, a gente tem uma piadinha meio tosca, né? Que é mais do que meus bro. Não, desculpa, mais do que os meus primos. Não. E nesse caso seria pra ficar engraçado, né? Olha só o humor da gente, né? Mais do que os meus irmãos, eles eram meus brothers. Eu acho que eu já ouvi em português também, não sei, mas enfim. Só pra apimentar um pouquinho o vídeo, tá? Meu Deus, foi a ruim. Enfim. Enfim, gente. Não, geralmente eu ligava pros meus primos. Ah, vocês estão fazendo alguma coisa? Querem ir pro shopping? Ou vamos assistir algum filme? Vamos jogar videogame e tal. E de certa maneira essa questão de pegar o ônibus, porque eles moravam distante. Eles moravam tipo uma meia hora, 45 minutos da minha casa, né? Pegando o ônibus. Então era uma distância relativamente considerável, assim. Então, sempre que batia essa nostalgia, sei lá o que era, eu ia procurar meus primos. Ou caso meus primos estiverem, sei lá, viajando. Meus primos, eles eram bem mais novinhos do que eu, então eles não namoravam. Então, acho que eles estavam com 15, 17, eu tava com 19 por aí, mas a gente se sentia muito contemporâneo porque a gente cresceu junto, assim. Foi bem legal esses primeiros anos com meus primos, assim. Meus primos, a Mana, obviamente, claro. E era legal porque era, tipo, aquela turminha ali, né? bem massa, né? Legal. Então, eu ligava pra eles ou ia pra casa da minha avó. Na verdade, assim, eu tinha as minhas duas avós ali na cidade, né? Porque o que acontece? Geralmente na Colômbia, meio que nós somos um pouquinho itinerantes, assim. Então, tu pode ter uma tia que mora, sei lá, no norte do país e uma no sul. Eu acho que aqui no Brasil rola, mas numa proporção menor, porque o país é enorme, né? O Brasil, nossa, é muito grande mesmo. Então, eu tinha as minhas duas avós, que não é muito comum de acontecer na Colômbia, assim, com tanta frequência, né? Mas eu tinha as minhas duas avós, daí eu ficava um pouquinho na casa de uma, daí eu ia visitar a outra, mas assim, gente. eu vou falar um negócio muito tosco, na real, vocês vão me odiar. Mas as conversas eram. Tipo, eu não tinha muita conversa com as minhas avós. Obviamente eu ia levar alguma fruta, alguma coisa, sei lá, algum pão, sei lá. Mas, aquele papo de domingo mesmo, tipo, e aí, como é que tá a semana? Tá tudo bem, não sei o quê. E meio que o assunto não, não andava, né? Mas, claro, a gente tem que ter esses momentinhos, né? E agora que, infelizmente, uma delas foi pra um lugar melhor, a gente fica com um pouquinho de culpa, assim, tipo, eu deveria ter puxado mais assunto e tal. Mas, enfim, eu acho que o que aconteceu, aconteceu e o que rolou, rolou e é isso aí. Mas, a gente sempre fica com um pouquinho de peninha, assim, porque, eu tava com 19, 18, mais ou menos, e nessa idade a gente é meio... Mas assim, eu nunca ofendi elas, nada disso, né? Só que, eu preferia ficar mais tempo com meus primos, fazer coisas mais legais, no caso, né? Mais dopamínicas, vamos dizer, né? Não, mas claro, sempre elas preparavam alguma comida, eu lavava os pratos e tal, eu ficava trocando uma ideia ali, mas depois de um tempinho, tipo umas 2 horas, eu já metia o pé, né? Tipo, tá, falou e é isso aí. Vou encontrar meus primos. Mas mesmo encontrando as minhas avós, ou indo nas casas das minhas avós, era massa porque tu conseguia sair da tua casa, né? Tipo, tu conseguia ter uma visão diferente das coisas. E, e era isso, ou assim, se não tivesse ninguém por perto, daí eu ia pro shopping, dar uma caminhada. E era isso, mas assim, não, nada demais. Mas eu sempre ia atrás de pessoas pra saber lidar com esses momentos de estar sozinho, sabe? Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, a experiência foi um pouquinho diferente, porque eu tinha uns conhecidos. Na verdade, assim, meu círculo social inicial aqui no Brasil tava composto por uma, duas, vamos dizer umas 4 pessoas, né? Mas o que acontece, gente?
se eu queria encher o saco dos meus primos, tava legal, né? Eu podia ir todos os dias da semana. Mas eu tava conhecendo uma cultura diferente. Essas pessoas estavam sendo muito legais, assim, tipo, no nível extremo. Eu vou te dizer assim, ó. Essas pessoas estavam me tratando como uma pessoa da família mesmo. Só que quando alguém faz uma coisa muito boa por ti, não sei se de repente seja um complexo de inferioridade da minha parte ou alguma coisa do tipo, tu começa a ficar um pouquinho mais sacanhado, assim, tipo, não sei se eu deveria pedir mais tempo, mais atenção, porque essas pessoas já estão me dando muita atenção, sabe? Não quero chegar a incomodar e tal. O que eu pensava, ou que ainda penso. Então, assim, claro, eles falavam pra mim, não, caso tu quiser vir conversar, a gente faz uma janta, alguma coisa, vem aqui em casa, a gente conversa, a gente assiste um filme e tal. Só que eu tentava deixar isso uma vez por mês, assim, pra não incomodar ninguém, né? Porque bem no comecinho era meio complicado. Na minha visão, então eu. O que eu fazia durante essas 3 semanas que eu tava sem ninguém? Assim, tipo, pra me convidar, pra fazer alguma coisa. E, assim, assim, os primeiros meses. Galera, eu entrei numa crise. Eu chamo de crise, mas não. Uma crise meio exagerada, assim que eu tô falando. Vamos usar a palavra vibe melhor, tá? Eu entrei numa vibe, tinha. Ou tem um escritor colombiano, porque eu gosto de ler bastante, assim, literatura e tal. Só que esse cara, ele é muito reconhecido no nosso país porque ele tem uma visão muito pessimista das coisas, né? Ele é muito. Não sei se vocês chegaram a ler o Bukowski, mas. Assim, resumindo, o cara acha que, tipo, não tem jeito de nada, tipo, a vida não tem solução. Ou, tipo, a gente tem que agradecer que a gente tá vivo, basicamente, mas nossas vidas não são tão transcendentais, né? Então, não sei, eu gostava dos discursos do cara, sei lá se era. Não sei se eu gostava, talvez, que ele era muito honesto com algumas coisas. Ele falando sobre política, falando sobre religião e tal. Ele falou uns negócios bem fortes, mas pra mim faziam sentido. E legal, claro. Só que temos que considerar, gente, que ele é um cara. Eu não sei exatamente qual a idade dele, mas eu acho que ele tá com 70 anos, 75 por aí. Então, eu comecei a entrar nessa vibe de, pois pra que eu vou sair, não sei o que. Sabe, eu comecei a entrar nessa vibe. Então, eu comecei a me fechar muito, 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 muito. E também essa questão de querer estudar bastante, de aproveitar meu tempo, essa pressão, tipo, que eu mesmo me impus. De ser, não, tenho que ir atrás do meu dinheiro e tal, não posso não posso ficar de bobeira aqui no Brasil, porque tenho que garantir que tá tudo bem. Eu não quero gerar uma preocupação para os meus pais, então tenho que ir atrás da minha grana e caso DRM, né, daí eu vou ter como me bancar, né. Então, nossa, eu nem tava pensando. Claro, eu geralmente gosto de botar alguns assuntos, né, para eu começar a falar sobre alienígena e tal, mas eu nem estava pensando nessa questão, gente. Foi legal trazer o assunto à tona. O escritor, ele se chama Fernando Vallejo, Vallejo com Vallejo. Caso vocês quiserem dar uma olhada, ele tem uns livros bem pesados, gente. É uma leitura pesada, assim, é densa, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha, assim, num dia, ou se vocês sentem que vocês podem ler um negócio e depois, sei lá, assistir South Park ou algum negócio assim, South Park ou algum negócio assim pra ficar de boa. Porque é que eu escutava o cara e eu ficava matutando, tipo, mas pois é. E pensa nessa vibe de domingo que já é meio estranha, assim, então eu fico, que merda. Tenho que ir amanhã pro trabalho, mas a vida não faz sentido. Ai, meu Deus, como eu gostaria de falar comigo mesmo, o cara.
o Eric de 20, 21 anos e tal, e disse, cara, não, tipo, não entra nessas viagens, mas enfim. Pelo menos eu tô fazendo jus com esses vídeos e de repente se tu tá nessa vibe de nossa, a vida não faz sentido e tal. Vamos assistir outro tipo de materiais e conteúdo, né? Vamos deixar que pessoas um pouco mais experientes, sei lá, enfim. Então, desculpa, gente. Então, eu me senti muito formal, desculpa, gente. Vamos lá. Vou ver um pouquinho de chimarrãozinho, gente. Quase que um ASMR, né? Deixa eu preencher um pouquinho aqui pra nós. Tá, beleza. Então, depois eu comecei a entender que eu não podia ficar nessa vibe, assim, de tá, eu tô num país diferente, eu não posso me deixar cair, entrar nessa vibe de nossa, pessimismo e tal. Então, eu comecei a pensar, tá, como é que eu posso aproveitar meu tempo de uma maneira boa? Então, uma coisa, gente, que foi bem legal quando eu comecei a explorar diferentes grupos aqui no Brasil. Eu acho que eu comentei bem por cima num vídeo anterior, mas é que sempre que tinha algum evento, alguma questão que a gente ia se juntar, eu gostava de ir. Eu me lembro, gente, que eu fui numa aula de dança celta. Nossa, tipo, não sendo preconceituoso, alguma coisa do tipo, mas tu não pensa, ou tipo, sei lá, se eu falasse pra vocês, na Colômbia tem um curso de música celta. Claro, vocês vão dizer, claro, é possível, né? Mas de repente não é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala Colômbia, né? Então, quando me convidaram, eu pensei, tá, música celta, Porto Alegre, enfim, né? Então vamos lá. E eu comecei a aproveitar essas oportunidades de ir para diferentes lugares que me convidavam. Claro, tinha momentos que era bacana porque era legal conversar e tal. E, por exemplo, dançar, ou de repente me convidavam para experimentar alguma comida, ou ia abrir algum negócio, sei lá, alguma loja e tal. E eu ia lá, tipo, eu me enfiava lá. Tipo, vamos abrir um negócio de um amigo. E ia lá, tipo, e aí, pra ser amigo, não sei o que. E eu não conhecia a pessoa, né? Mas tinha momentos que a questão cultural batia porque eu não sabia sobre o que falar, né? Tipo, claro, eu fazia alguma piada e tal, comentava alguma história, mas meu que assunto morria, já isso daí. Morria depois de um tempo, né? Então, mas foi bacana porque eu comecei a conhecer bastantes pessoas que ainda conversam comigo, assim, no Instagram, no Facebook. Eu tenho Facebook, gente, pelo Marketplace, recomendo. Mas sempre, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tu já voltou pra tua terra? Tipo, já foi embora? Não, tô zoando. Não, mas foi bacana esse tempinho sozinho, porque eu consegui conhecer diferentes coisas que eu não conhecia culturais, né? Por exemplo, a questão do CTG aqui no sul do Brasil. Conhecer, por exemplo, um pouquinho mais da cultura brasileira na questão do pagode, samba, sertanejo mesmo. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito de sertanejo, mas eu acho que o movimento cultural também é interessante, né? Tudo é interessante, assim. Quando a gente tá num país diferente, a gente começa a achar tudo o máximo, assim. E é bacana porque geralmente a gente vai com os preconceitos para alguns lugares e tal, mas a gente entra no lugar e tal, e a gente sempre, se a gente vai com essa mentalidade de querer aprender, nossa, é bacana, muito, muito bacana. Então aprende de todas essas pessoas. Alguém vai te dizer, olha, até a pessoa mais simples vai te ensinar algum negócio. Então, se de repente tu for, não sei, pra Inglaterra, Estados Unidos, tu for pra Colômbia e tal, eu acho que é bem importante a gente não se fechar na nossa cultura, que é um perigo, porque às vezes já rola comigo, às vezes que eu começo, mas é que na Colômbia tudo é perfeito, isso e que, mas não, gente, a gente tem que sair, trocar uma ideia, ver as perspectivas das pessoas que estão morando no país que tu decidiu escolher como tua nova casa,
E muitas das coisas que de repente tu não compreende vão começar a fazer muito mais sentido e tu vai começar a aproveitar mais a experiência, assim, de morar no país novo. Então, pra mim foi bem isso. Assim, quando eu comecei a sair um pouquinho mais, comecei a me enfiar nessas questões. Olha lá ele. Nessas questões de sei lá, de ir pra diferentes eventos e tal. Sempre aparecia alguma pessoa que queria conversar. Eu me lembro de gente que. Uma situação. Assim, eu tenho um pouquinho de. Como que eu posso dizer? De pena e um pouquinho de vergonha porque rolou um negócio num CTG que eu quero explicar pra vocês. Que pra mim, nossa, é uma coisa que eu levo muito, assim, que eu considero bastante. Eu vou contar pra vocês a história. Por favor, não me cancele. Tô começando com o meu canal, mas eu quero contar porque às vezes a gente faz uma leitura da situação errada e tem muita coisa por trás, tá? Então, a história é a seguinte. Eu tava num CTG com umas amigas colombianas que elas me convidaram também, porque elas falaram, cara, tu só trabalha aqui no Brasil, tu não tá aproveitando nada e tal. Daí, beleza. E eu me lembro de gente que tinha uma pessoa, tinha uma senhora, vamos supor que ela tinha uns 50 anos por aí. E, nossa, ela tava dançando, mas super empolgada. Assim, tipo, pá, pá, pá. E, assim, tipo, no CTG, se vocês já foram a algum centros tradicionais gaúchos, claro, a gente dança, mas não naquela empolgação, mas ela tava muito feliz, sabe? Então, meio que nós ficamos com esse grupo de amigas, tipo, bah, mas essa moça tá estranha. E essa moça de repente, sei lá. Mas claro, a gente. Assim, a gente fez o comentário, mas bem na boa, assim, tipo, mas entre a gente, né? Mas claro, a gente não queria ofender ela, nem nada do tipo. Mas quando terminou o evento, gente, olha só. Por causa disso, eu sou muito cuidadoso com as minhas palavras. Graças a Deus eu tinha 21 anos. Eu era uma criança. Eu agradeço que agora sou um pouquinho mais. Tenho um pouquinho mais de noção, eu acredito. Eu espero acreditar, né? E ela falou pra nós: Ah, vocês querem uma carona? E a gente, tá, a gente não te conhece, mas tudo bem, beleza. E ela entrou no carro, gente. Ai, eu tô dando risada porque eu fico com muita pena e muita vergonha, sério mesmo. E ela começou. Tá, ela convidou a gente pro carro e a gente entrou e tal. E ela começou a dirigir. E ela. Ah, vocês gostaram da festa? Ah, o ambiente no CTG tava muito bom, não sei o que. E tá, a gente começou a trocar uma ideia, assim. E a moça. Bom, a senhora falou: Ah, vocês não sabem, eu tô muito feliz. E a gente. A gente percebeu, né? E. E ela falou assim, gente, é que esta semana no passado ela tava lutando com uma enfermidade que começa com C, né, com o Can. E esta semana eu recebi o diagnóstico que eu tô bem, que eu não preciso mais de que esse negócio, né. Cara, nossa, foi denso. Eu me lembro que comecei a olhar para as minhas amigas e tipo, pá. E a gente pensando M, né? Então é isso, tipo, quando a gente sai da nossa bolha, do nosso. Do nosso caçulo, é bacana porque a gente vê que tem muita gente que passa por muitos perrengues e muitas dificuldades. E ver esse apreço que essa moça tinha pela sua vida e tal, bah, me fez. É um negócio que eu vou levar pra sempre, assim. Foi um negócio impressionante, assim. Que, de repente, não sei, num outro momento. Eu, assim, conectando com o que eu comecei falando no vídeo, né? Que tava nessa vibe de mais negatividade e tal. O existencialismo, vamos dizer. Não, vamos deixar existencialismo melhor. E essa moça chegar com essa resposta, nossa. Mas isso só rola quando tu sai de casa, num país diferente e tal.
Então, dessa maneira eu comecei a entender a importância de sair, de não ficar muito tempo sozinho e não deixar que esses domingos atrapalhassem muito a minha jornada no meu novo país, né? No caso, aqui no Brasil. Mas para terminar, gente, eu quero deixar ali um pontinho também que eu gostaria de trazer que, claro, é importante sair, ir atrás, porque, claro, as pessoas não vão chegar em ti para te convidar, porque as pessoas não conhecem a tua cultura, elas não sabem se realmente tu gosta de sair e tal. Então eu acho que tanto brasileiro como colombiano vai ficar mais assim, vamos deixar essa pessoa quietinha no canto e tal. Vamos de repente fazer um convite. Eu expliquei também num outro vídeo, né, que vários amigos brasileiros me convidaram pra muita coisa. Só que, eu tava estudando e tal, então eles meio que, não, vou te deixar quietinho na boa, porque tu tá com muita coisa e beleza. Mas eu acredito, gente, que é muito importante também ter esse tempinho pra gente ficar quietinho, ficar em casa, realmente, e gostar da nossa própria companhia. Mas não abusar disso, porque quando a gente abusa disso, é perigoso, assim, a gente começa a entrar nessas noias que eu falei pra vocês anteriormente. Então, claro, já que a gente não tem, de repente, eu não quero dizer obrigações, mas, bom, vamos colocar como obrigações boas, tá? Porque de repente se alguma pessoa da família ficar doente e tal, claro, a gente pode ir, apoiar e tal, mas eu quero dizer que a gente talvez não vai ter aqueles compromissos como um aniversário. Tua tia de não sei o que se casou, vamos no casamento. Meio que esses papos ou esses convites não vão estar mais aí. Então tu vai conseguir ter mais tempo pra estudar, pra fazer coisas que tu realmente gosta. Então isso daí é bacana de morar num país diferente. Que como tu não tem essa pressão social de, olha, tem não sei, a primeira comunhão do teu primo e tal. E é bacana porque tu consegue aproveitar bastante. Porque, vamos ser sinceros, tem alguns eventos familiares que não são interessantes. Vamos ser sinceros. Ou pra mim, pessoalmente, né? Já, claro, tem pessoas que gostam bastante. Eu tenho uma amiga colombiana, ela no Instagram, eu falei pra ela nesses dias. Bom, nesses dias não, um tempinho já. Que eu achava massa que ela tinha festas quase todos os fins de semana com a família dela. Então eu falei pra ela, olha, bacana, mas eu acho que pra mim seria muito, assim. Ela, não, é que nós somos desse jeito mesmo. E eu, tá, massa, sabe? Tipo, legal. Achei bacana. Não, mas assim, essa questão de ficar quieto, ficar nas tuas coisas e tal, focar nos teus objetivos, é bem legal de morar num país diferente. E, claro, isso também que é uma perda também que eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tu vai ganhar de repente na parte profissional, mas tu vai ter algumas perdas, como por exemplo, eu não fui no casamento do meu primo, não sei o que. E aí tu começa a ficar com aquela saudade meio que frustração, tipo, será que vale a pena estar num país diferente? E tal, e aí já começa a entrar esses papos de conflitos de personalidade e tal, e dilemas e tal. Mas enfim, gente, eu quero deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da contextualização, mais ou menos, de como é que era meu tempo na Colômbia lidando com a minha solidão e a minha solitude também. E também como é que era, ou como é que foi o processo para aproveitar mais meu tempo aqui no Brasil e saber entender que não tem problema com a gente tá sozinho, especialmente quando a gente é estrangeiro, porque, bom, eu sempre falo como estrangeiro, mas, gente, eu tenho que me apropriar da cultura brasileira um pouco mais, gente. Caramba, lutei por essa nacionalidade bastante, né? Mas assim, não, como eu tô trazendo a perspectiva de estrangeiro, eu acho que vocês entendem a nuance, né? Tipo, a nuance, né?
Mas, assim, agora eu aproveito muito mais a minha companhia. Eu entendo que, por exemplo, eu tenho amigos que eu quero convidar pra sair e tal, e não tem tempo e tá tudo bem, porque eu também tenho meus compromissos e tem momentos ou tem dificuldades que meus amigos passam, né? Que eles estão passando e tal. E ao mesmo tempo, eu posso focar nesses projetos, por exemplo, os vídeos e tudo mais. Eu acho que isso enriquece-nos a jornada, né? Porque quando a gente volta para nosso país e a gente conta as diferentes experiências, por exemplo, a questão do CTG que eu comentei para vocês, eu de repente ir numa festa, ou, tipo, pra abertura desse negócio, sei lá, de unha, seja o que for, sem cabeleireiro e tal. É bacana porque a gente leva essas histórias com a gente e a gente pode compartilhar e passar uma mensagem positiva, eu acredito, né? Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Nossa, tá geladaço assim, tá muito, muito frio, gente. E eu acho que eu vou terminar esta térmica aqui que eu preparei pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou terminar isso daqui porque tá frio o negócio. Meu amigo. Meu amigo. Mas enfim, gente, eu tô vendo que vocês estão dando muito apoio pro canal. Mas eu não quero ficar nesse papo de, se inscrevam, não sei o que. Quero deixar bem livre, mas caso vocês estejam se representando, estão achando que este material, estas ideias que a gente está compartilhando, é legal para vocês, vocês estão vendo a importância dele. Eu recomendo se inscrever, um like e tudo mais, mas eu quero deixar essa questão meio orgânica, porque não quero estar ali, tipo, se inscreva, se inscreve. Não, não. Vamos deixar bem orgânico. E vamos, eu acho que quando a gente tem uma mensagem ou a gente tem alguma coisa para compartilhar, as pessoas vão chegando sozinhas. Então, vou deixar ali em aberto. E olha, fiquei bem, bem bonito com a minha camiseta. Camisa, caramba. Tenho que aprender, camisa. Mas é isso, gente. Falou. Até o próximo vídeo.